Veja como os piratas transformavam água do mar em algo potável. Na Era de Ouro da pirataria, sua jornada pelos 7 mares está começando. Seu navio está a centenas de milhas da terra firme. O sol está forte e, mesmo rodeado de água, não dá para beber. Ainda assim, isso não condenava os piratas à morte no mar. Os piratas descobriram uma árvore tecnológica e vamos mostrar como ela transformava água do mar em potável, além de explicar por que era um recurso final. Como em toda boa árvore tecnológica, nem tudo é desbloqueado de uma vez. Tudo começa pelo básico: preparação e armazenamento. Depois, melhorias oportunistas, táticas mais arriscadas e, por fim, habilidades de emergência que você espera não usar. Quanto mais fundo você precisa descer na árvore, pior está a sua situação ao ferver água do mar em um navio pirata. Você não planejou bem, não teve azar e não venceu o jogo da logística. Você está improvisando para sobreviver. Apesar de a Terra ser composta por 71% de água, apenas 3,5% dela é potável. Se todo o sal dos oceanos fosse espalhado pela Terra, os depósitos teriam mais de 150 metros de altura. Isso equivale a menos da metade da altura do Empire State Building. Se você beber água salgada, suas células absorvem tanto a água quanto o sal. Um pouco de cloreto de sódio é benéfico, mas o excesso prejudica os rins. Urinar demais para eliminar sal pode causar morte horrível por desidratação. No processo dessa morte, você pode esperar sintomas como náusea, vômito, alucinações, convulsões e provavelmente acabar entrando em coma. Vamos começar nossa árvore tecnológica, pois uma das partes mais importantes da vida de pirata é se preparar ainda em terra firme. Na Era Dourada da pirataria, a água era tão valiosa no navio que pegar mais do que a sua parte era mal visto pela tripulação. Um antigo registro do capitão Eduardo Cook, em 1709, dizia que 2 tripulantes foram chicoteados e salgados por roubo de água. Aqui, o racionamento surge na árvore tecnológica como necessidade, não truque. No mar, cada gota de água já tem validade. O racionamento determina a velocidade com que o tempo se esgota. O controle das cotas diárias de água, frequentemente feito pelo oficial de serviço, e o corte das rações eram sinais iniciais de que a viagem ia mal. Na primeira fase da nossa árvore tecnológica, conseguimos legalmente barris de água para o porão, mas isso é mais difícil do que parece. Ser pirata envolve muita matemática. Todo capitão precisava considerar vários fatores ao decidir quanta água estocar. Cada barril de água que você guarda no porão é menos espaço para outra coisa, seja perseguindo sua presa em alto mar ou tentando desesperadamente escapar de uma legião de navios da marinha. Você não quer carregar peso extra desnecessário, mas isso trazia riscos. Racionar aumentava o suprimento, mas menos água tornava os tripulantes mais fracos, o trabalho mais lento e os erros mais comuns. Se forçar demais, a disciplina começa a ruir. Se forçar ainda mais, o motim vira um risco real. Racionar era mais que sobrevivência. Era equilibrar o navio em movimento e a tripulação apta para lutar, navegar e obedecer. Quantos barris você levaria a bordo? Vamos pegar uma viagem real como exemplo. Uma jornada de 10.600 quilômetros da Grã-Bretanha até Surat, na Índia, viajando a uma média de 5 nós por hora, levaria cerca de 240 dias, quase um ano inteiro. Embora, felizmente, você tivesse várias oportunidades de parar em portos e reabastecer seus suprimentos, também precisaria se planejar para o pior cenário possível. E isso significava estocar cerca de 2 litros de água por tripulante por dia. Nos navios maiores, como um galeão, isso poderia significar água para 200 a 400 tripulantes. Os barris que continham líquidos eram especialmente projetados como tonéis úmidos, porque se não tivessem integridade estrutural e começassem a vazar, você poderia acabar passando sede. Manter os tonéis úmidos bem vedados era tão importante que os navios tinham um tanoeiro a bordo, responsável por fabricar e reparar barris, algo vital para a sobrevivência. Quando as tempestades vinham, os barcos balançavam. Tanoeiros podiam queimar o interior dos barris, cobrindo-os com carvão ativado, o que podia ter efeito antibacteriano e prolongava a durabilidade da água. Depois explico por que isso é tão importante. O racionamento era só a parte fácil. Isso nos leva ao próximo ramo da árvore tecnológica. Você tem os tonéis e o tanoeiro, mas a menos que você espere contar com a chuva, a água não simplesmente aparece do nada. Como conseguir água potável suficiente para encher seus tonéis e suprir toda a tripulação exausta e sedenta? Bem, uma opção realmente era simplesmente esperar que a água se materializasse do nada durante as tempestades, durante as quais os piratas faziam literalmente tudo o que podiam para coletar água da chuva.
O problema de depender só desse método é que, sinceramente, não é confiável. Você não pode garantir chuva com qualquer grau de regularidade, a menos que, de alguma forma, esteja navegando pela Inglaterra. Então, embora você deva aproveitar ao máximo quando chover, não pode contar com isso. Existe também o jeito legal, comprando a água, mas isso tem outro problema. Portos da Marinha Real são praticamente proibidos para piratas. Alguns portos recebem piratas e vendem água a eles sem restrições. Eles sabem que as opções desses piratas são limitadas e, por isso, provavelmente aumentarão os preços para aproveitar a falta de alternativas. Como você não quer gastar quase todo o seu dinheiro só para beber água, é compreensível que essa opção não seja atraente. Também tem o jeito natural. Os piratas eram mestres do mar e sabiam como seguir os pássaros até fontes de água doce. Mapas de tesouro eram valiosos, mas achar o de uma nascente em ilha deserta, conhecido só por você e poucos marinheiros, era ainda melhor. Agora, você está sem opções seguras. E é aí que os piratas paravam de pedir água. Eles usavam uma técnica tão diabólica e tão eficaz que faz parte da lenda da pirataria. Por que arriscar sair do seu elemento? Roubar água de portos, sejam amigáveis ou hostis, parece arriscado quando é possível roubá-la de outros barcos. Na árvore de tecnologia, essa habilidade é poderosa, mas perigosa. Roubar água não só recarrega seus medidores, como esgota completamente os de outra pessoa. É rápido, eficiente e eficaz. Mas isso traz consequências, retaliação, reputação e o conhecimento de que você está condenando outra tripulação ao mesmo desespero que está tentando evitar. É mito que piratas matavam todos nos navios roubados. Isso ocorria, mas se pudessem pegar os bens sem luta e poupar pólvora, preferiam essa opção. Se você fosse um navio mercante e um navio pirata levasse sua carga e água, seu destino geralmente estava selado, a menos que, por sorte, um navio simpático cruzasse seu caminho. Manter a coesão da tripulação é essencial para o racionamento de água. Abordarei o próximo ponto relacionado à desidratação, o álcool. O uso do álcool, porém, gerava problemas próprios. O álcool sem moderação pode causar mais desidratação e ressaca do que não beber. Como os barris de água ficavam parados por dias ou meses, podiam estagnar, sujar e até ter larvas de mosquito em regiões tropicais. Os piratas precisavam ser criativos. Quando se tratava de líquidos alternativos, o álcool tinha a vantagem prática de durar muito mais do que água limpa e fresca. A maioria dos navios estocava cerveja fraca, para que a tripulação não ficasse muito bêbada. Mas além disso, as coisas ficavam interessantes. O álcool, em termos de árvore tecnológica, não substitui a água, mas a modifica. O rum era adicionado à água para durar mais, pois o álcool forte eliminava as bactérias mais perigosas. Quando bem misturado, retarda a deterioração, torna a água racionada mais segura e faz os suprimentos durarem mais. Se usado incorretamente, acelera a desidratação e causa colapso mais rápido na tripulação. É uma melhoria arriscada que só funciona com disciplina, e é aí que as coisas ficam perigosas. Na árvore de tecnologia de hidratação pirata, a destilação, tudo até este ponto era sobre evitar isso. Isso, na prática, envolvia ferver a água para evaporá-la e separá-la dos depósitos de sal, antes de resfriar a água evaporada para que ela voltasse ao seu estado líquido potável. É possível improvisar um destilador usando utensílios do navio, como panela ou chaleira para ferver água do mar e uma tampa. Um tubo inclinado afastado da fonte de calor capturaria o vapor, permitindo que ele esfriasse e condensasse. Agora, a água doce cairia em outro recipiente, deixando quase todo o sal para trás. E funcionou. Só que havia alguns problemas primeiro. Ferver água do mar consome muita energia, e os navios não têm combustível de sobra. A lenha era escassa, o carvão valioso. Cada copo de água destilada custava algo igualmente necessário. Ainda havia o problema do acúmulo de resíduos. Os equipamentos só conseguiam produzir uma pequena quantidade de cada vez. Mesmo funcionando o tempo todo, a quantidade de água produzida poderia manter uma ou duas pessoas vivas, não toda a tripulação. Aumentar a escala exigia fogueiras maiores, equipamentos mais pesados e mais riscos, levando a outro problema: fogo. Chamas abertas em um navio de madeira coberto de piche, alcatrão e pólvora não era nada ideal. Uma faísca fora do lugar podia transformar a embarcação em uma pira funerária. Capitães só permitiam fogo sob o convés em último caso, mas os problemas persistiam. A destilação exigia calor e gerava fumaça e vapor. Em um dia calmo, a fumaça subindo de um navio podia ser vista a quilômetros em mar aberto.
Mesmo o vapor de um alambique improvisado não passava despercebido. Qualquer coisa rompendo o horizonte chamava atenção e era perigoso. Tentar conseguir água também podia revelar sua posição para tripulações rivais, navios mercantes tentando evitar você, ou pior ainda, patrulhas navais. E não era só o inimigo com quem você precisava se preocupar. Operar um alambique exigia tripulantes para cuidar do fogo, do equipamento e monitorar faíscas ou vazamentos. Esse tempo e trabalho não eram usados na vigilância, tarefas, manejo das velas ou defesa. Em situações extremas, os piratas precisavam escolher entre produzir água ou vigiar. Ao chegar ao ponto de destilar, toda a cadeia tecnológica já havia falhado. Não conseguiu roubar o suficiente, não choveu, o álcool acabou ou só piorou. As rações chegaram ao fundo do poço. A destilação não é progresso, é controle de danos, usada como último recurso por um motivo. Funcionava na teoria, mas ali a sobrevivência não dependia mais de habilidade, e sim de tempo. Confira o pirata mais temido do mundo, Barba Negra, ou assista a isto.